Doutor, uma pergunta agora importante. Flávio esteve com a gente no Método esse final de semana, lá no Método 10, e um dos momentos mais chorosos, tocantes, foi quando a gente falou sobre o perdão. Como o ser humano acumula lixo emocional e não perdoa. De 0 a 10, a ferramenta do perdão dentro da gestão da emoção, dentro da vida emocional humana, da psique humana, de 0 a 10, qual a importância real? Assim, eu quero a opinião técnica. A opinião teológica, no meu caso, é 10. Tem que perdoar mesmo, tá escrito, né, e tal. Mas a opinião científica, médica, né, na sua visão como psiquiatra, aliás, o psiquiatra mais lido do mundo, sabia disso, Flávio? Sim. Psiquiatra mais lido do mundo. Em quantos idiomas? 70 países. 70 países. Publicado em 70 países. Então, qual é o grau de importância de 0 a 10 do perdão na gestão da emoção? Porque tem gente que está escutando a gente agora, doutor, que não fala com o pai. Ontem foi o Dia das Mães, ontem, né, foi o Dia das Mães, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, pós Dia das Mães. Tem gente que não ligou para a mãe, porque não consegue perdoar de alguma coisa, coisas sérias e coisas banais. Tem gente que não consegue perdoar o algoz emocional da infância, às vezes um bullying, né? Até mesmo um abuso, que é uma coisa mais difícil de tratar. Mas explica pra gente cientificamente a importância do perdão. Agregando a pergunta, só para ele já colocar, e quais são as consequências para quem se recusa a perdoar? Boa. Não para quem pode ser perdoado, não. Para o cara que não abre mão, não let it go e não perdoa. Eu abordo de maneira mais detalhada no livro O Médico da Emoção, tá certo? Tá aqui, ó. E eu vou falar alguns pontos que considero relevantíssimos. Número 1. O perdão não é um ato religioso, nunca. Perdão não é ato religioso. O perdão é um ato intelectual fundamentado na compreensão. Quando Jesus estava sobre o madeiro, a primeira vez que ele esteve acima dos homens foi quando foi pendurado sobre o madeiro. Ele disse, Pai... Isso que o senhor falou está no livro? Está no livro. Tá nesse livro. O Médico da Emoção. Tá na coleção. No Médico da Emoção também, mas tá na coleção. Isso eu vou postar agora. Não porque isso aí eu vou usar no método. Porque eu vou postar agora com o devido crédito. Não é um ato religioso, que é justamente o que a gente defende no médico. É um ato intelectual. É um ato intelectual. Pai, perdoa-os lá no madeiro. Porque eles não sabem. Opa. Naquele momento, sob o ângulo, parece que havia algo onde o autor da existência seria julgar a humanidade de maneira cabal. E o filho interviu a ação do pai. Foi a primeira vez que na história que um pai viu um filho morrendo e não fez nada por ele. E quando o pai ia fazer, o filho interviu. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas eles não sabiam o que faziam. Claro, estavam cumprindo a peça condenatória de Pilatos. Só que ele, como mestre da compreensão, foi além dos paradigmas da cultura. Ele percebeu que o detonou o gatilho, fechou o ciclo da memória, a âncora gerou um quadro de asfixiamento da capacidade de pensar. Então ele levou a compreensão, o ato intelectual, em última instância. Ele foi além de uma análise mais exterior de comportamentos que o condenavam e o torturavam. Então você perdoa quando você entende que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Muito bom. Se você entende que por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida, você vai começar a entender o outro ato, o segundo ponto do perdão como ato intelectual. 2, diminuindo a contrapartida do retorno. Porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Então, entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida e doar-se sem medo, mas diminuir o tanto quanto possível a expectativa do retorno. Em terceiro ponto, quando você perdoa, o maior favor quem é o primeiro beneficiado do perdão é aquele que perdoa. É aquele que compreende, porque você registra janelas light que neutraliza a agressividade, a violência, a mágoa que está depositada. Como não dá para apagar a memória, ou você reedita janelas que estão abertas, killers, ou você constrói janelas light que neutraliza o poder dessas janelas traumáticas. Caso contrário, as pessoas que não se dispõem
a gerir a sua emoção, a duvidar, criticar e determinar, e também a fazer a mesa redonda do eu, o eu conversando com as experiências traumáticas e com os seus algozes, ficticiamente na sua mente. Se você não faz isso para construir janelas paralelas, você arrasta os seus conflitos até o último suspiro existencial. E muitas pessoas levam para o seu túmulo os seus conflitos. São miseráveis, ainda que moram em palácios. Por isso que uma pessoa que perdoa, ela tem um caso de amor consigo, em primeiro lugar. Muito forte. E a outra coisa, Tiago, fundamental, é se perdoar. Tem pessoas que são implacáveis consigo mesmo. Nós temos que saber que somos imperfeitos vivendo com pessoas imperfeitas. Você pode conviver com milhares de animais e nunca ter nenhum problema. Mas se você conviver com um ser humano, cedo ou tarde vai haver problemas. Você vai decepcionar e você será decepcionado. Muito bom. Agora eu vou provocá-lo um pouco, né? E gostaria que o Flávio me ajudasse nessa provocação, que é o seguinte. Tudo que isso... eu quero defender um pouco aqui o lado teológico e espiritual da coisa e provocar um pouco a ciência. Tudo isso que o senhor falou é lógico, eu concordo, sou teu aluno, né? Sou teu eterno aluno, sou devedor da sua mentoria inicial para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Então, tudo que o senhor fala eu respeito e propago, mas eu quero fazer aqui um desafio. Tudo que o senhor falou é bonito, eu concordo, mas para mim parece que é só para pensadores. Gostaria que o Flávio me ajudasse na construção dessa provocação. Por quê? Tudo que o senhor falou, metade que está escutando agora fala assim, mas como é que eu vou ser autocrítico? Eu não entendo bem o que é isso. Como eu vou perdoar se eu estou sentindo essa dor só para eu me libertar emocionalmente? Eu não quero. Não é justo. Eu quero me vingar, não é justo e tal. Porque eu acredito que a Bíblia, né, a vida espiritual, é o maior ato de misericórdia de Deus. Porque para prestar atenção. Vou fazer um chute aqui porque não tem essa pesquisa, mas eu acredito que só 10, 15% da humanidade sejam de pensadores. Eu acho que a maioria das pessoas elas seguem ordens, elas querem só um emprego, ganhar ali e tal, ir para casa. Ou talvez 80% das pessoas sejam pessoas que não pensam por si só, mas adaptam seus pensamentos, e 15, 20%, ou talvez o princípio de Pareto aí, 70, 30, 30% pensa, vou abrir um negócio, vou comandar uma nação, vou escrever um livro e tal. Aí a Bíblia vem e dá a fórmula meio que pronta. A Bíblia não explica o porquê você tem que perdoar. Ela só fala o seguinte, quer seguir a Jesus? Perdoa, porque a Bíblia diz assim, se você não perdoar, Jesus também não te perdoa. Então por que eu acho que a espiritualidade é a misericórdia de Deus manifesta? Porque sabendo que nem todo mundo vai conseguir pensar toda essa construção de pensamentos, ele já deu uma ordem facilitando. Obedeça, pelo menos. Obedeça aqui. Porque tem muita gente que só sabe trabalhar obedecendo. Fala o seguinte, você quer ser perdoado? Quero. Então perdoa também, tá tudo certo. Mas quantas vezes, né? É por isso... 70 vezes 7. Né? É por isso que as pessoas não perdoam. Mesmo cristãos carregam os seus fantasmas. Então, entendeu? É uma provocação. Vamos lá. Então... Porque veja bem... Lembra que ele disse uma vez, a medida que você usar para medir os outros, essa é a medida que eu vou... Vai ser medido. Então, se você usa uma régua pequena... Tem um reguão. Então, você vai passar mais facilmente no teste. Mas se você colocar uma régua grande, então você vai ter problemas. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Porque quando você o perdoa e o compreende, ele deixa de se tornar teu inimigo, ele deixa de dormir com você e perturbar teu sono, de almoçar com você e perturbar seu apetite. Por isso que eu disse no começo que ódio, raiva, exclusão, sentimento de vingança faz mau destaque ao hospedeiro. O ato de perdão é um ato que promove a saúde emocional. E o auto-perdão também. Eu estou preocupadíssimo hoje que as pessoas não conseguem se abraçar. Lembra que nós falamos para o Wesley namorar a vida? As pessoas, antes de namorar alguém, têm de namorar a vida, têm que relaxar, têm que dar risadas de vez em quando dos nossos erros, estupidez suportáveis. Porque nós temos erros, nós falhamos.
E quando você vê um charme nos defeitos dos outros e também nos seus defeitos, a vida está mais leve, porque você exige menos, cobra menos, vive mais suavemente. Caso contrário, é o que vai acontecer. Cada vez mais vivemos na era dos mendigos emocionais, e é uma das acusações minhas, a era dos mendigos emocionais. Pessoas morando em belos apartamentos e casas de condomínio mendigando o pão da alegria, e uma pessoa rica quem faz muito do pouco, uma pessoa pobre quem precisa de muito para sentir migalhas de prazer. E nós estamos na era da autopunição e da autocobrança. Estamos na era do apontamento de falhas e não na era da celebração dos acertos. E nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Assim a vida fica mais gostosa. Caso contrário, nessa sociedade intoxicada digitalmente, nessa sociedade hiperacelerada, é muito fácil adoecer. É muito fácil ter sucesso financeiro, sucesso intelectual, quando se tem, obviamente, mas, paralelamente, ter insucesso emocional.